Olá, eu sou Marco Damasceno e gostaria de convidar você para um bate-papo sobre ronco e apneia obstrutiva do sono. Precisamos falar um pouquinho mais do HGS-RA. Esse dispositivo intraoral é usado não só para tratamento de ronco, mas também para tratamento de apneia. Ou seja, de uma vez só ele trata os dois tipos de eventos quais a gente está abordando. Esse aparelho tem vantagens em relação ao CPAP, esse que eu descrevi anteriormente, porque ele é pequeno, ele cabe em uma caixinha, você coloca no bolso se você for viajar e quando você chegar aonde você for dormir, coloca o seu aparelho, no outro dia de manhã higieniza, guarda ele, põe na caixinha, você não vai ter que usar durante o dia. Ele é bem discreto, ele é transparente, é leve, é muito mais confortável do que a máscara do CPAP, é muito menos caro, é um tratamento que pode ser implementado de uma semana para outra e é um tratamento individualizado, ou seja, uma das grandes vantagens do HGS-RA em relação a outros aparelhos, e existem outros aparelhos com esse mesmo intuito, é esse de você ter a possibilidade de individualizar o seu aparelho. Veja bem, na internet você vai encontrar aparelhos parecidos com esses, com o mesmo intuito, acabar ou diminuir com a apneia e com o ronco. Mas eles têm uma série de problemas. O principal deles, para mim, que sou ortodontista, é a perda de uma das funções mastigatórias. Na verdade, não mastigatórias. Veja bem, quando nós dormimos, nós rangemos os dentes. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar: doutor, eu tenho uma doença, eu ranjo os dentes. Olha só, todo mundo range dentes. Ranger dentes, a priori, não é uma doença. Todos os seres humanos fazem isso. Assim como todos os seres humanos, quando entram na fase mais profunda do sono, fazem algo chamado REM, Rapid Eye Movement. Você já percebeu as pessoas dormindo e quando elas estão numa fase mais profunda do sono, de olhos fechados, elas mexem o globo ocular? Esse é o REM. Esse é o sinal de que você está na fase mais profunda do sono, que também é a fase em que você vai ranger os dentes e é a fase em que vai acontecer a glossoptose, ou seja, o tamponamento da passagem de ar que vai te levar a uma apneia. Quando nós fazemos o bruxismo, embora seja muito controversa as razões da existência do bruxismo, nós estamos realizando uma função própria da nossa espécie. Ou seja, ranger dentes é bom? Sim, é bom. Por quê? Porque é fisiológico. Quem inventou o corpo humano, inventou ele com essa funcionalidade. Ah, tem alguma função de fato o ranger de dentes? Tem. Algumas delas são muito importantes. Por exemplo, crianças rangem muito mais o dente do que adultos. Por quê? A boca é uma tampa que se encaixa por fora de uma panela. Quando a criança range o dente, o que ela está fazendo é mexendo essa panela para lá e para cá. E ela vai fazendo o quê? Aumentando o tamanho da tampa, ou seja, desse osso superior, maxilar. Aumento desse osso maxilar proporciona o quê? Maior passagem de ar. Maior passagem de ar proporciona o quê? Uma respiração predominantemente nasal. Então, pessoas na idade adulta com atresia do osso maxilar, porque enquanto criança não rangiam suficientemente os dentes, ou porque tinham um cruzamento de dentes, ou seja, a panela era maior do que a tampa, quando na idade adulta manifestam um desenvolvimento menor desse osso. E isso causa um déficit respiratório. E esse déficit respiratório leva à obstrução posterior da passagem de ar. E a obstrução da posterior passagem de ar
traz mais problemas respiratórios. Isso tudo é cíclico e cumulativo. Eu vou ficar aqui só no exemplo da criança para explicar o porquê nós necessitamos de fazer o bruxismo. Ele é fisiológico. Uma das vantagens do HGS é manter essa condição fisiológica. Você pode continuar rangendo os dentes, porque ele é composto de 2 placas de acrílico e essas placas são articuladas, de tal forma que você pode fazer esses movimentos de bruxismo ou de ranger de dentes. Outra coisa, e isso sim é muito interessante, cada aparelho é feito em conformidade com o problema de cada paciente. Olha só, se a nossa proposta é projetar para a anterior a mandíbula para desobstruir a passagem de ar, nós temos que medir em cada paciente o quanto é necessário fazer isso. O quanto é necessário manter a boca aberta e quanto é necessário levar para frente a mandíbula para liberar essa passagem de ar. Então, aparelhos como este, que são feitos em série, ou seja, sem ajuste, geralmente acabam desencadeando em problemas na ATM, na articulação temporomandibular. Veja bem, essa região aqui são 2 ossos, a cavidade glenoide, que recebe aqui o encaixe do osso da cabeça da mandíbula, que se chama côndilo. Entre este osso e este tem um menisco no meio. Então a gente não pode simplesmente pegar a mandíbula e esticar aqui para frente, que a gente desencaixa aqui. E a gente não pode levar a mandíbula ao nosso bel prazer para frente, porque toda essa região é muito inervada e com muita musculatura. Quando a gente coloca fora da posição, numa extensão muito grande, a gente cria um infartamento muscular. Ou seja, a pessoa não roncou durante a noite, mas no outro dia passa o dia inteiro sentindo dores no rosto por causa da sua musculatura da face está toda esticada.